Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Ai, que delícia! Rapaz, se tem uma coisa que eu tenho observado bastante, é o pessoal chegando nos pedindo de inscrito, nas lives, né, no Instagram, tudo quanto é canto, pedindo pra eu resolver um monte de questão de OBM. Ah, professor, faz OBM 2015 nível 2, OBM 2017 nível 1, OBM 2018 nível 3. Enfim, cara, a quantidade de questões de OBM recente, ou seja, de 2015 até 2019, que os amigos internautas pedem aqui, é absurda, cara. É absurda mesmo. E eu entendo por quê. Porque a revista Eureka, ela só dá as soluções da OBM até o ano de 2014, né? Então essas provas aqui mais recentes, infelizmente você não encontra fácil as soluções dela na internet. Realmente. Mas isso não vai ser mais uma realidade. Não vai ser mais uma realidade porque eu decidi fazer algo em relação a isso, né? E é por isso que eu decidi começar essa série que é justamente de resoluções das OBMs mais recentes. E amigo internauta, decidi fazer essa série com o maior carinho, né? Não vou só pegar, jogar aqui a questão e rabiscar aqui no YouTube, na mesa digitalizadora também não. Eu também decidi colocar um arquivozinho, tá certo? Vocês podem até acessar ele aí na descrição do vídeo, com a solução digitada, certo? Bem feitinha, engomadinha, para vocês verem também como é que o cara poderia escrever seus argumentos durante a prova, né? Mostrar de maneira bem clara, ganhar toda a pontuação. Então, vocês também podem ver as soluções bem engomadinha, caprichada aí no link aí da descrição, tá certo? De modo que esse vídeo aqui ele é basicamente para poder falar quais são as ideias, né? Mostrar como é que foram feitos os cálculos, como é que eu pensei nas ideias, enfim, né? Mostrar como é que eu desenvolvi a solução, né? O arquivo aí, ele já é a solução totalmente desenvolvida, mas aqui vocês vão ver como é que eu pensei até chegar na saída, porque eu acho que a Olimpíada de Matemática, ela, muito mais do que você decorar a solução, é você saber pensar, cara. Assim, a minha intenção de fazer esses vídeos e tal, bem animado, é pra vocês verem que as questões, cara, elas têm vida, tá entendendo? Elas são coisas bem alegres, assim, e se você mergulhar de cabeça, eu tenho certeza que você vai se divertir bastante, né? À toa que eu gosto de dizer que eu sou matemático por diversão, porque eu me divirto bastante resolvendo esses problemas, né? Certamente que sim. E como eu sei que vocês ficaram bem felizes com essa notícia aqui, cara, me deixa feliz também. Já aproveita, deixa o like aí no vídeo. Se você chegou agora, tá empolgado aqui com essa série que vai começar, se inscreva no canal, cara, não perca mais nenhum vídeo e ative o sininho. E também compartilha aí com seus amigos que estão estudando para OBM, para eles conhecerem essa série, porque, cara, já somos 1930 matemáticos por diversão, cara. Falta só 70 pra gente chegar a 2000 inscritos, né? Se Deus quiser, a gente vai ter uma live de 2K muito massa, cara. Eu espero muito que a gente chegue a esse número em breve, né? Até o mês de agosto aí. E conto muito com a sua força para isso aí acontecer. Mas enfim, eu sei que você tá empolgado aqui para ver a resolução da questão, como é que eu pensei, os bizu e tudo mais, né? Já fiz um mexendo aqui, já expliquei como é que vai funcionar essa série aqui. Eu vou tentar postar o máximo de vídeo possível, assim, justamente pro canal ele ter mais rodagem, tá certo? Para vocês terem cada vez mais conteúdo de qualidade também. Então, que tal começarmos essa série de uma vez por todas? Só bora! Bora! E amigo internauta, o problema 1 aqui do nível 1 da OBM 2015 tem o seguinte enunciado. Ó, ele diz o seguinte: Zuleika? Que diabo é Zuleika, velho? Vou pesquisar aqui no Google. Ah, rapaz, Zuleika, sei quem é, humorista, cara. Engraçadíssimo, velho. Engraçadíssimo aqui. E é daqui de Fortaleza, né, cara? Até que vocês estão vendo aqui a atração do humor no Parangaba e tal, enfim, que é o bairro daqui. Enfim, isso aqui não é muito relevante na questão, só pensei mesmo que eu tava curioso pra saber que diabo era Zuleika, então bora voltar aqui. Zuleika coloca cubinhos iguais aqui de isopor para montar esqueletos, né? Mas não é o esqueleto lá do He-Man não, cara, é o esqueleto de cubos aqui que vocês estão vendo na figura ao lado, né? Estruturas conforme esse exemplo aqui, né? Então, amigo internauta, você já percebe logo de cara que o esqueleto aqui é justamente esses cubinhos aqui que estão em cima de alguma aresta, tá certo? Do cubão aqui maior. E a gente tem uma boa quantidade aqui, né? Você percebe que a gente tirou essa parte aqui mais interior e formou o esqueleto. Tá aí o nome, né? Porque, bem, se você pegar o corpo humano e tirar a pele e os músculos, você vai ter... Enfim, vocês entenderam aí, né? Que nojo. Mas enfim, né? Vamos ler aqui os itens para ver o que é que eles querem saber da gente, né? Então,
O item A ele pergunta o seguinte: quantos cubinhos ela usou para montar o esqueleto dessa figura, certo? E no item B, se ela quiser completar o maior cubo maciço com esqueleto, preenchendo os espaços vazios com cubinhos iguais aos usados e continuando a ver o esqueleto, ou seja, ela preenche aqui e não cobre além da conta, certo? Quantos cubinhos a mais deverá usar? E no item C, existe um cubo cujo esqueleto, para ser montado, precisa de uma quantidade de cubinhos igual à quantidade de cubinhos necessários para completar os espaços vazios do esqueleto desse cubo. Se ela quiser montar esse esqueleto com os cubinhos, ela vai ter que usar, né? Então você percebe aqui que todos os itens, eles perguntam coisas do tipo, quantos cubinhos tem no esqueleto, quantos cubinhos são fora do esqueleto, enfim, né? A questão, ela essencialmente, ela está tratando justamente de contar. Não me diga! Só que como é que a gente vai contar quantos caras tem de uma maneira estruturada, né? A gente precisa dividir o cubo, né? Os cubinhos dentro desse cubão aí em categorias. Categorias essas que nos ajudem a resolver o problema, mas como é que a gente pode fazer isso? É o que eu vou mostrar a seguir. E amigo internauta, como é que a gente forma as 4 categorias, né? Aqui eu já estou com um desenho prontinho, tá certo? Mas como é que eu pensei aqui em montar essas 4 categorias? Em primeiro lugar, eu pensei o seguinte: poxa, o esqueleto, você tem que tirar aquela parte de dentro, né? Tirar ali o coração, o miolo, né, do cubo. Então ficaria tipo um cubo oco. Só que para deixar o cubo oco, eu tenho que tirar essa região aqui, que eu pintei aqui de verde, né? Então eu pensei, como é que é essa região aqui interna, né? Então observe aqui o seguinte, né? Vamos pensar aqui de uma maneira um pouco mais geral, tá certo? Vamos pensar aqui num cubo de lado N, tá certo? Onde esse N pode ser qualquer número a partir de 2, tá bom? Aí a gente pensa o seguinte, esse cubo aqui de lado N, como é que eu calculo aqui as dimensões do miolo? Seguinte, vamos pegar aqui uma aresta. Essa aresta, se eu tirar essas duas pontas aqui, essa medida aqui, ó, que tem medida N-2, ela vai se propagar para as medidas restantes do cubo, né? Então, por exemplo, essa N-2, ela tá bem aqui, aí ela vai se propagar para esse rapazinho aqui, azulzinho, e desse rapaz azul ela se propaga para dentro. Então, por isso que o miolo, ele vai ser um cubo, tá certo? Maciço, de dimensões aqui N-2, tanto na horizontal, quanto na vertical, quanto na altura também, tá bom? Então, o miolo aqui é formado justamente por essa região. E quantos cubos eu vou ter no miolo, certo? No miolo, eu vou ter N-2 ao cubo, né? Já que o volume dele é o lado ao cubo e cada cubinho contribui com 1 para o volume, tá certo? Então, o miolo ela tem justamente essa quantidade aqui. Eu vou abrir a conta e tal. Não precisa, não precisa por enquanto. Vamos só armar aqui as expressões. É uma dica muito boa, inclusive. Antes de você sair abrindo conta feito doido, arme a expressão primeiro, né? Deixa a expressão lá quietinha e tudo. Talvez você consiga manipulá-la melhor lá na frente, né? Que é justamente o que vai acontecer aqui, né? Mas, enfim. Aí eu imaginei, imagina tirando esse miolinho aqui, certo? Aí o que vai sobrar, né? Vai sobrar essa casca aqui, né? Só que a casca, a gente tem uma região aqui que é mais interna, que é essa região azulzinha. E a gente tem umas regiões aqui um pouco mais externas, que é essas regiões laranja e vermelha aqui que eu destaquei, tá certo? Então a gente já se toca logo que para poder montar o esqueleto, a gente precisa tirar essas partes mais internas aqui, né? Que são justamente o que eu classifiquei aqui como casca, tá certo? Embora a casca seja isso aqui como um todo, mas essa parte da casca que eu quero retirar para poder formar o esqueleto, tá certo? Então, a casca, ela vai consistir do seguinte: essa medida N-2, ela se propaga para cá e para cá, como eu já falei. Então, ele vai ter aqui comprimento N-2 e essa alturinha aqui N-2 também, né? Se a gente for olhar para esse cara aqui. Só que agora, essa casca é formada apenas por um cubinho, né, de espessura. Então, aqui eu tenho um cubinho. E cada um desses pedaços aqui da casca, certo? Ele vai ter quantos cubinhos, né? Vai ser o equivalente à sua área, ou seja, N-2 ao quadrado. Porém, como o cubo ele tem 6 faces, eu vou ter 6 dessas casquinhas aqui, né? Então, por isso eu coloquei esses 6 vezes. E aqui, para poder a gente calcular quantos cubos tem na casca, a gente tem que multiplicar por 6 também, ok? E por fim, aqui a gente tem a borda, tá certo? Que é justamente retirando esses caras, mas tirando as pontas também, para poder aproveitar essa propagação aqui do N-2. Então, você veja aqui, ó, que a gente tem N-2 aqui, né, de comprimento, mas de largura e de espessura, a gente tem apenas 1, né? Então, cada um desses pedacinhos aqui, do que eu chamo de borda, né, dessa região laranjinha,
a gente vai ter que ele vai ter quantos cubinhos? Simplesmente n menos 2, ok? E como o cubo ele tem 12 arestas, a gente tem 12 dessas barrinhas, né? Aqui, ó. Então, isso significa que eu tenho que multiplicar por 12 aqui também, ok? E aí só sobraram as pontas. Mas as pontas correspondem aos vértices, né? O cubo tem 8 vértices, então significa que ele vai ter 8 pontas, né? Então, a quantidade de pontas, ela vai ser exatamente 8. Maravilha, pessoal? E assim eu consegui dividir bem o cubo, certo? Consegui calcular de maneira bem bonitinha, assim, quantos cubinhos tem em cada região. E agora, para poder montar o esqueleto, tá certo? Como é que a gente forma um esqueleto? Eu sei lá, porra! Seu idiota estúpido! Para formar o esqueleto aqui é só pegar as da ponta e a da borda, tá certo? Então, pega aqui a ponta mais borda. E isso aqui dá ao todo quantos cubinhos? A borda, ela vai ser o quê? 12 vezes n menos 2, né? Então, a gente tem 12 n menos 2, juntando os 8 da ponta, a gente tem isso aqui, ok? E para poder formar aqui o restante, a gente vai ter o quê, né? Vamos ter que pegar o miolo, tá certo? Mais a casca. E aí o miolo, isso aqui vai dar o quê? N menos 2 ao cubo, mais 6 que multiplica n menos 2 ao quadrado, ok? Então, isso aqui é justamente a quantidade restante para poder formar um cubinho maciço. E aí você percebe a importância da gente ter fórmulas fechadas, porque isso aqui vale para qualquer número natural n a partir de 2, né? E quando a gente olha lá na figura, eu vou até voltar aqui para vocês verem, você percebe que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, no meu exemplo aqui nos itens A e B, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 5 para o meu valor de n. É só você substituir o valor n igual a 5. E aí isso torna a resolução dos itens A e B muito, mas muito fácil. Quer ver só? E amigo internauta, no item A ele quer saber quantos cubinhos aqui foi usado para o esqueleto, né? Então aqui vai ficar o quê? 12 que multiplica n menos 2 mais 8, né? E aí usando o fato de que o n é igual a 5, isso aqui fica 12 que multiplica 5 menos 2 mais 8, né? 5 menos 2 dá 3, então fica 12 vezes 3 mais 8. Aí 12 vezes 3, 36, mais 8, simplesmente 44. Olha que bonitinho, né? Você recortando os caras assim, fica muito fácil resolver o item A, né? O item B, ele também vai ser na mesma pegada, né? Porque aqui, ó, a gente usou a fórmula do esqueleto, tá certo? E aí, para poder montar aqui a fórmula do restante, né? Se você for ver no quadro anterior, isso aqui vai ficar n menos 2 ao cubo, mais 6 que multiplica n menos 2 ao quadrado, né? Isso aqui é o restante, ok? E aí, quando eu jogo o n igual a 5, né, a gente viu aqui que fica 5 menos 2, que é 3, então isso aqui fica 3 ao cubo, mais 6 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui, 3 ao cubo, é 27, né? 3 vezes 3 vezes 3, mais 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54. Com 27, vai dar 81, né? Então, o item A e o item B aqui a gente já passou direto, né? Agora a questão massa aqui vai começar a vir no item C, né? Porque ele diz que existe um esqueleto que você usa a mesma quantidade de peças para montar o esqueleto é igual à quantidade restante, né? Então, isso significa que a quantidade do esqueleto, tá certo? Isso aqui vai ser igual à quantidade dos restantes. Só que aqui a gente vai ter o quê? O esqueleto vai ser 12 que multiplica n menos 2 mais 8, ok? Aí isso aqui vai ficar n menos 2 ao cubo mais 6 que multiplica n menos 2 ao quadrado, né? Perceba que aqui tem muito n menos 2, cara, na minha expressão. E justamente por ter muito n menos 2, eu vou mudar um pouquinho a minha variável. Vou chamar m de n menos 2, tá certo? E aí fica muito mais fácil, muito mais bonita a minha equação com essa substituição. Fica o quê? 12m mais 8, né? Isso aqui vai ser m ao cubo mais 6m2, né? Ah, professor, mas por que você tá trocando aqui de variável? Se eu não quero um n, pra que você vai inventar uma nova? Justamente para poder facilitar minhas contas aqui, né? E se eu encontrar o m, eu acho o n, é só somar 2, tá entendendo? É só somar 2, é a coisa mais fácil do mundo. É verdade. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse 12 aqui para o outro lado, e aqui vai ficar o quê? 8 igual a m ao cubo mais 6m ao quadrado menos 12m. E aí, colocando o m em evidência, isso aqui fica m ao quadrado mais 6m menos 12, ok?
E aí a gente percebe o seguinte, que esse cara aqui, ele vai ter que ser um divisor de 8, né? Por quê? Porque aqui eu tenho o número inteiro igual ao produto de um inteiro vezes um inteiro, né? Isso aqui é inteiro positivo. Que viagem é essa, velho? Então isso significa que o meu m, ele pode ser igual a 1, ou 2, né? Ou 4, que são os divisores do 8 aqui, né? Então os divisores positivos de 8 vão ser o desse daqui, então eu tenho 4 candidatos possíveis para o meu valor de m, né? E aí, para poder eu saber aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar o valor de m aqui e ver se a conta bate, ver se ela confere. Então, se o m for igual a 1, o que é que a gente tem? A gente vai ter que 8, isso aqui vai ser 1 vezes 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1, menos 12, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? Menos 6, mais 1, menos 5. Então, fica menos 5, então, isso aqui não deu. m igual a 2. 8 vai ser 2 que multiplica 2 ao quadrado, mais 6 vezes 2, menos 12, né? Percebe que aqui fica 12, né? Ó, cancela. E aí isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 4, que é o 2 ao quadrado. Então, ó, m igual a 2 já se viu. Ah, professor, precisa acabar aí? Não, você tem que testar os casos restantes. Pode ser que você encontre alguma outra resposta, né? Mas vamos continuar aqui, tá? O 8 ele vai ser o quê? 4 que multiplica 4 ao quadrado, 6 vezes 4, menos 12, né? Então, isso aqui fica 4 vezes... Aí aqui vai ficar 12 mais 16, né? Fica 28, né? Que é muito maior do que 8. Então, isso aqui não deu certo. E o m igual a 8, aí é que a conta explode mesmo, cara. Fica 8 ao quadrado, mais 6 vezes 8 aqui, menos 12, né? Esse número aqui é muito maior do que 1. Então, isso aqui fica muito maior do que 8. Então, esse caso aqui também dá absurdo, né? Então, isso significa que o meu único candidato aqui, de fato, é o m igual a 2, né? Então, como o m ele é igual a 2, aí o n menos 2, isso aqui vai ser 2. Então, daqui a gente chega à conclusão de que o número, né, n, ou seja, o lado do cubo, ele vai ter que ser 4 para poder isso aí acontecer, ok? E aí, por fim, pergunta o seguinte, se o Leica quer montar esse esqueleto, quantos cubinhos vai ter que usar? A gente usa aqui a fórmula do esqueleto, né? Então, o número usado pela Zuleika, ele vai acabar sendo o quê? 12 que multiplica. O n aqui é 4, né? Que a gente descobriu. 4 menos 2, mais 8, né? Então, isso aqui fica 12 vezes 2, 24. 24 mais 8, 32 cubinhos. Então, o problema finalmente está resolvido, né, amigo internauta? E aí você percebe que o grande piso aqui para poder resolver o problema foi justamente estruturar, tá certo? Estruturar aqui o cubinho, tá certo? Em várias regiões, justamente pensando o quê? Como é que eu faço para poder montar o esqueleto, né? Ah, o cara vai tirando aqui uma parte, tira a pele e tudo mais. Isso seria no corpo humano, né? Mas qual é o análogo disso do cubo, né? A coisa semelhante seria você tirar a parte de dentro, tirar as arestas, e assim eu fiz, né? E aí, com isso, essa divisão surgiu naturalmente, né? Esse lance aqui de tirar as pontinhas aqui para ficar n-2, isso ajudou muito a gente a visualizar a parada, né? E a calcular também quantos cubinhos tinha em cada região. E depois disso, né, que a gente montou aqui as fórmulas, né, para saber quantos cubinhos tem no esqueleto e quantos cubinhos tem no restante, tudo que a gente fez foi resolver equação, tá certo? E aqui a gente usou o fato aqui de que eu posso botar esse cara em evidência e testar como sendo um divisor, né? E aí foi só fazer alguns testes que aí a coisa ficou bem bacana. E amigo internauta, você assistiu aqui até o fim, cara, muito obrigado, bicho. Muito obrigado mesmo por dar essa força, pelo like, pela inscrição. Muito obrigado também por mandar as dúvidas, né, cara? Eu procuro atender muitas demandas de vocês. Essa série, ela tá começando justamente para poder atender isso, né? Eu pretendo resolver aí todas as 24 questões de todos os níveis de 2015 também, resolver algumas questões bem impossíveis assim que tem nos outros níveis, nível 2, nível 3, nível 1 inclusive, tá certo? Se na Eureka você ainda não encontrou esse material, aqui no Matemático por Diversão você vai encontrar, tá certo? Eu garanto isso e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima resolução de questão. Valeu, pessoal! Um abraço!